Bom dia, irmãos. Pelo jeito a reunião até a noite foi boa. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu vou fazer hoje de manhã? Eu vou terminar de falar para vocês sobre as imagens adequadas de Deus Pai. E no segundo período eu vou me basear numa porção de Lamentações onde nós temos imagens erradas de Deus. Porque isso também, Satanás também pode fazer isso. Ele fez com Eva e ele vai fazer conosco. O que não deu tempo de falar? Sobre como Deus disciplina os seus filhos e sobre Deus Pai e a dor. Então essas duas coisas vão ficar pendentes. O Senhor vai nos dar a ocasião de nós estudarmos um pouco mais a respeito disso, certo? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por toda a ajuda que o Senhor tem nos dado, por todo o socorro que nós encontramos em Ti. Obrigado pelo auxílio do Teu Espírito. Obrigado porque Teu Filho e o Senhor mesmo têm sido levantado nesse lugar. E por isso nós Te louvamos e Te bendizemos. Entregamos a Ti os nossos corações. Dizemos que nós somos como crianças que não têm condições de ouvir e de discernir a Tua voz. Precisamos do Senhor, da Tua ajuda e do Teu socorro. Por isso, sê conosco, Pai. Levantamos os olhos aos céus, porque é de Ti que vem todo o nosso socorro nessa manhã. Então, nos ajuda e nos fortalece. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos vendo que o Senhor é um Deus amoroso, gentil, Ele é um Pai poderoso. Nós estamos vendo desde o início que nós temos naturezas dentro de nós, especialmente a natureza do pertencimento. Nós vimos que Deus, aprove a Deus se revelar como um Pai. Nós vimos que Deus é tão amplo que nós dependemos de uma figura de um pai terreno e de uma mãe para ter uma visão mais completa dele mesmo, de quem ele é. Nós estamos olhando agora no Novo Testamento, porque no Velho são 6 menções dele como pai, e são 243 menções no Novo Testamento dele como pai. Então eu garimpei alguns textos e eu estou tentando mostrar para vocês como é que esse pai age conosco, que esse pai ele tem uma forma de agir. Nós vimos ontem que esse pai perdoa, nós vimos que esse pai ele se revela, nós vimos que esse pai é misericordioso, que ele é santo, que ele trabalha, que ele ensina. Então nós vimos que ele nos alimenta, nós vimos uma série de coisas. Eu vou terminar de ver essas porções hoje, certo? Uma que é extremamente importante, mas extremamente importante, é encontrada em Atos 1:6. Abram lá, por favor. Versículos 5 e 6. Atos, capítulo 1, versículos 5 e 6. O texto bíblico diz assim, 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Então os discípulos estão perguntando para o Senhor, um pouquinho antes dele ser assunto aos céus, quando que ele restauraria o reino? Todos nós passamos por necessidade de restauração. Todos nós. Todos nós temos pecados que deixaram sequelas. Todos nós temos situações com os nossos pais que às vezes são complicadas. Todos nós temos situações de intervenção na vida profissional, na vida financeira.
Todos nós necessitamos de estabilidade nessa ou naquela área. Todos nós temos necessidade de sermos restaurados em determinadas áreas da vida da gente. É uma necessidade própria do ser humano. À medida que vamos vivendo e que vamos colocando em ordem as nossas vidas, a necessidade de restauração ela vai diminuindo, porque as coisas vão ficando mais em ordem. Mas, na juventude, a gente vem com uma série de coisas que precisam entrar em ordem na vida da gente. Quantos aqui, dos 15 aos 25, tiveram ou crise de ansiedade ou de depressão? Levanta a mão. Deixa eu te explicar em geral por que acontece. Porque a crise, neste período, Deus usa a crise para fazer um ajuste interno, para a gente poder ser lançado para a vida mais maduro. Então a crise, ela não é ruim. Quer dizer, vocês estão me entendendo? A crise é boa. Não na hora que a gente está passando. Mas depois a gente vê o quanto ela é boa. Por quê? Porque ela ajusta. Se você se sujeitar ao Senhor e aprender o que é necessário ali na crise, você se ajusta àquilo que Deus quer e você é lançado para a vida adulta com mais equilíbrio, com mais maturidade. Faz sentido? Então o Senhor, Ele precisa restaurar determinadas coisas dentro de nós. Ele precisa pôr em ordem determinadas coisas. Às vezes Ele precisa corrigir a solidão. Em alguns casos, vai ser através de um casamento. Mas em alguns casos Ele vai fortalecer amizades, fortalecer relacionamentos familiares, porque isso também supre a nossa solidão. Então o Senhor, Ele tem um tempo próprio para isso. Mas quando que Ele vai fazer? Senhor, quando serás o tempo que restaure o reino a Israel? Quantos aqui estão num sofrimento que parece que já está esticando demais? Levanta a mão. Olha lá. Senhor, quando que o Senhor vai fazer isso? Olha o versículo 6, o que diz? O 7. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então nós temos que entender que tempo e época é um decreto do Senhor. Ele conhece o tempo e as épocas. É interessante porque o tempo e a época não é nem um decreto de Jesus, que é Senhor de todas as coisas, que é Rei de reis. Por quê? Porque nos papéis da Trindade, o tempo está diretamente descrito ao Pai. É o Pai quem é responsável pelo acaso e pelo tempo das situações. Depois vocês deem uma olhadinha. Eu vou pedir para o irmão projetar Eclesiastes 9:11. Olha que interessante. Olha o que ele diz. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Queridos, o sucesso da gente, o bom caminhar da gente, a coisa efetiva da gente, depende do tempo e do acaso. Só que o Pai, Ele é o Senhor do tempo e do acaso. Não é o Filho. Por isso que Jesus, indagado sobre o tempo dos fins, Ele falou, eu não sei. Porque é o Pai quem vai decretar. É o Pai quem vai dizer, deu, filho, vai buscar a igreja. É o Pai quem vai falar isso. Porque é o Pai quem determina o tempo das coisas acontecerem. Você está me entendendo? Então você precisa ter um profundo descanso na maneira pela qual Deus Pai age na sua vida. Ele nunca está atrasado. Deus não pode atrasar. Ainda que alguns o julguem demorado. Então a gente pode até entender que ele está demorando,
Mas Ele nunca está atrasado. Por quê? Porque ao ver a minha vida, Ele não vê só a minha. Ele vê a dos meus filhos. Ele vê a das pessoas que me cercam. E Ele age quando todo mundo está pronto para este mover. Ele age no tempo certo, da forma certa, com a atitude certa. Você está me entendendo? Então não desespere. Não desespere diante das situações. Porque Deus tem o seu tempo e a sua forma de fazer as coisas. Depois vocês decorem Eclesiastes 8, 5 e 6. Lá diz assim: o sábio sabe discernir o tempo e o modo, porque para todo propósito debaixo do sol há tempo e modo. Então Deus tem um tempo e um modo de fazer as coisas. Então o sábio, ele aprende a descansar no Senhor em todo o tempo e a discernir o modo e o tempo em que o Senhor está fazendo as coisas. Vocês estão conseguindo entender? Então ele tem essa maneira. Não deixa teu coração ficar apreensivo com o esticar de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não vou achar uma base bíblica com clareza para te dizer o que eu vou fazer, com exceção de 2 Coríntios, de 1, versículo 3 até o versículo 10. Que nós recebemos um consolo para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Mas deixa eu te dar um princípio que eu entendo que existe. Quando Deus estica uma lição, quando Deus Pai estica uma lição em você, então essa lição fica uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos. É porque Deus quer que você aprenda cada contorno da crise. Porque Ele vai te usar com precisão na vida dos outros. Então a crise não é só para você. Eu tive uma crise de ansiedade aos 23 anos. Tive que parar de atender. Eu tinha 2 trabalhos. Eu era gerente de uma livraria evangélica e atendia. Foi logo que eu me formei. Eu fiquei tão fragilizado, que a última pessoa que eu atendi tinha medo do pai morrer. De que jeito que eu saí do consultório? Achando que meu pai ia morrer. Porque a gente vira uma esponja e absorve tudo que é do outro. Você fica sem filtro. Foi quando eu entrei na crise, tive medo de ser enterrado vivo e passei meses dormindo sentado, cheio de pensamento ruim. Vou ser enterrado vivo, vou perder tudo financeiramente, não vou dar conta de sustentar minha casa, vou ter um tumor na cabeça, sabia o ponto exato do tumor, vou enlouquecer e vou me matar. 6 medos eu tive naquela crise. Fui acusado de estar em pecado, fui acusado de que aquilo era demônio. E aquilo era uma crise de ordem emocional. Sentei, fiquei 1 ano no pico da crise, sem atender. Saí do pico da crise, comecei a estudar a vida de Elias. Porque Elias é o elemento que nos ensina sobre ansiedade e depressão. E fui estudar exaustivamente. Fiquei mais 3 anos na crise, até sair totalmente dela. Só que, meus queridos, eu fiz a faculdade aí. Aí o que a psicologia não ensinou, as escrituras ensinaram. De como é que a gente funciona. O que é ansiedade, o que é depressão, quais as etapas, como é que a gente sai, como é que a gente lida. Você está me entendendo? Eu tenho muita segurança de trabalhar, porque eu aprendi nas Escrituras o jeito que as Escrituras ensinam a respeito disso. Então, o que Deus fez comigo? 4 anos de uma crise. Meus queridos, quando eu saí da crise, eu estava com 26 para 27 anos. Eu fiquei 15% do tempo de vida meu em crise. Se eu descontar os 12 primeiros anos, eu fiquei, quanto? 1/3 da minha vida, 30 e tantos %, em crise. Só que o Senhor estava me formando.
Então, quando Deus estica uma lição em você, e Ele não vem e não muda a lição, é porque Ele está querendo que você aprenda cada contorno daquela crise. Por quê? Porque Ele vai te levantar em poder para te ajudar a lidar com outras pessoas. Está fazendo sentido? Meus queridos, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar todo mundo para os pastores. Vai faltar pastor. Nós vamos mandar todo mundo para psicólogo. Vai faltar. O que Deus faz? Deus levanta irmãos com vida, com habilidade de poder ouvir e atender. Só que o que nos habilita a atender dor é dor. Eu tenho que passar por dor, ser consolado na dor, e então eu tenho a habilidade de entender a dor do outro. Você está conseguindo entender? Agora, existe uma dor que Deus não vai mexer. Você pode ter ela a vida inteira, e Deus não vai mexer nela. Que dor é essa? O espinho na carne. O espinho na carne não é para todo filho de Deus. É para alguns. Por quê? Porque quem viveu o espinho na carne não foi Jesus. Quem viveu o espinho na carne foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um modelo, mas ele não é um modelo pleno para toda a humanidade. Porque o único que é filho do homem, que é a referência para toda a humanidade, é Jesus. Então, Deus vai para alguns de nós que têm o risco de subir nas tamancas. Vocês entendem esse jargão? Esse vocês entenderam. Alguns de nós que têm risco de se ensoberbecer, de ficar orgulhosos, o que Deus faz? Para a nossa proteção, Ele põe um espinho na carne. E esse espinho nos mantém abaixados a vida inteira. Uma vida inteira abaixados. Uma vida inteira humildes. Vocês estão me entendendo? Por isso que de vez em quando você vai ter um problema de saúde. Por isso que de vez em quando Deus levanta um problema relacional. Eu tenho um espinho na carne. Eu e meus filhos sabemos qual que é. E o Senhor não intenta mudar. E isso me mantém abaixado diante dele. Fraco diante dele. Presta atenção no que eu vou te dizer. Um pai nunca limita um filho, senão para proteção. Eu moro no 15º andar. Se um dos meus filhos fosse pequeno e tivesse um banquinho na janela, e ele sobe no banquinho para ficar olhando na janela, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o banquinho. Meu filho de 5 anos vai entender? Não. Não vai compreender. Mas eu sei o que eu estou fazendo com ele. Então entenda isso. Quando Deus te limita, quando Deus Pai te limita, é porque Ele está te protegendo de alguma coisa. Em geral, Ele está nos protegendo de nós mesmos. Porque a gente vai meter os pés pelas mãos. Vai fazer alguma coisa errada e indevida. Está fazendo sentido nisso? Então, Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor dos arranjos. Ele é um Pai que faz o arranjo de forma única, de forma perfeita para todos nós. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. O que mais nós temos? Então, Ele é um Pai que conhece os tempos. O que mais nós temos? Ele é um Pai que nos dá segurança. Abram em João capítulo 10. Versículo 25. Diz assim, até o 29. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito.
Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. Queridos, qual é a maior coisa que Jesus recebeu do Pai? A noiva. Você lembra de Adão? Adão representa Cristo. O Senhor pôs um pesado sono em Adão. Cristo dormiu um pesado sono de 3 dias. Adão teve o lado aberto, que nos é traduzido por costela, mas que no original é algo. Ele teve o lado aberto. Cristo teve o lado aberto. Daquele lado aberto de Adão, saiu uma noiva. Do lado aberto de Cristo, saiu água, palavra, e sangue, remissão de pecados. Daquele lado aberto, uma noiva foi feita para o primeiro Adão. Daquele sangue, daquela água, uma noiva foi feita para o nosso bendito Senhor. Você entende? Tudo tem a ver com Cristo nas Escrituras. Tudo. Nada foge de Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Então, nossa vida está oculta nele. O texto bíblico diz que nossa vida está oculta. Colossenses capítulo 3. Então, por que Satanás não pode te tocar? Satanás não pode fazer isso daqui em você. Você sabia disso? 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus em letra maiúscula. Aqui está tudo em caixa alta. Mas aquele aqui embaixo que nasceu de Deus está em letra maiúscula. Quem que nasceu de Deus em letra maiúscula? Jesus. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe. Satanás não pode te tocar. Não pode. A não ser que Deus diga, toca. Vocês lembram do irmão que se deitava com a madrasta? Você lembra como que foi a disciplina dele? Paulo disse assim, separem ele do corpo, entreguem o corpo dele a Satanás, para que o espírito dele seja salvo. Isso está em consonância com Jó, quando o Senhor disse assim, pode tocar em tudo que ele tem, mas não toca nele. Agora pode tocar nele, mas não toca na vida dele. Então o único jeito de Satanás te tocar, o único jeito, é se Deus der a permissão para ele. Ele não pode de outra maneira. Por isso você precisa entender que a sua vida está oculta em Cristo. E não é por causa de nós, ou do nosso caminhar, ou do nosso andar. Jó era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava. Deus deu um testemunho dele para aquelas três pessoas e para o próprio diabo. Deus falou. Gente, já pensou Deus dar um testemunho da gente? Deus deu um testemunho de quem ele era. Ele era um homem que caminhava muito bem. Porém, Deus falou, pode tocar, ou não toca. Então você tem que entender que o mérito não é nosso. O mérito é a nossa vida está oculta em Cristo. E Satanás não pode te tocar. Agora, ele te rodeia? Ou onde que ele está? Você pode escolher. Aqui, 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 aqui. Você pode escolher onde você quiser. Você quer um estudo maravilhoso de ser feito? Do tabernáculo. Vamos lá? Deixa eu te mostrar a realidade do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda. 100 metros por 50. Certo? O tabernáculo era o lugar onde Deus fazia a habitação dele.
Então, era um pano branco que rodeava tudo isso daqui. Eu tenho 100 metros aqui e eu tenho 50 metros aqui, certo? O tabernáculo, ele tem uma tenda dentro dele. Nesta tenda eu tenho o lugar santo e o santo dos santos, certo? Certo. Nós temos algumas peças no tabernáculo. Eu tenho uma porta. Quem é a porta? Cristo. Eu tenho o altar de incenso, o altar de holocausto, onde o animal era sacrificado. É a primeira peça. O altar de holocausto representa Jesus na cruz. Eu tenho a bacia de bronze. Essa bacia foi feita do espelho das mulheres. Porque naquela época não tinha vidro. Então as mulheres se olhavam no espelho polido. Então a ordem pega o espelho das mulheres de bronze e faz ali o altar de holocausto, a bacia de bronze. Então, o sacerdote, antes de entrar no lugar santo e no santo dos santos, ele tinha que se lavar naquela água. Quem é esta água? Quem é a água da vida? Jesus. É esta água. E ao se lavar, ele se via. Porque foi feito do espelho. Então a palavra é quem revela quem eu sou. Aqui ele tinha a mesa dos pães da preposição. Vocês já estudaram isso como igreja? Ainda não? Talvez, algumas coisas, certo? Aqui ele tinha a mesa dos pães. 12 pães, 2 fileiras de 6 em 6. O pão, quem é o pão? Ficava diante de Deus uma semana. Depois ele podia ser comido pelo sacerdote. O que o texto está ensinando? Que antes dos irmãos me comerem, de eu levar algo para vocês, eu tenho que ficar diante de Deus uma semana. Vocês estão entendendo? Eu tenho aqui o candelabro. O candelabro tem 7 hastes, uma central. Muito bem. Uma central. Então sai uma hastia central e 6 hastes dessa hastia central. 7 é número perfeito, é número de Cristo. O candelabro ilumina. O que Jesus falou dele mesmo? Eu sou a luz do mundo. Então, esse número 7 mostra Cristo. Mas tem número 6 que sai dessa 7ª hastia. Quem é 6? Eu e você. Então, o candelabro reflete Cristo, como reflete a igreja. Eu e você. Você está entendendo? Só que o candelabro, porque Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo. Só que o candelabro tem uma curiosidade. O candelabro foi feito de ouro batido. O que é ouro batido? O candelabro não foi derretido. Ele foi entalhado. E em cada hastia, o formão bateu de um jeito. Em mim bate de cima para baixo. No Felipe bate de baixo para cima. No Otto bate de lado, com toda delicadeza. Então a obra do Senhor em cada um de nós é única. Ele não trabalha por indústria. A igreja de Deus não é assim. Cada um de nós tem uma história, tem uma necessidade, tem um jeito, tem uma maneira, tem uma forma. E Ele olha cada detalhe de cada um de nós. Eu me arrepio inteiro, gente. E Ele vai batendo do seu jeito, da sua maneira. É o mesmo formão, é o mesmo martelo, mas em cada um é de uma maneira. Você está entendendo? E aqui nós temos o altar de incenso, que são as orações colocadas diante de Deus. Então nós temos estas hastes, estas peças, desculpa. E aqui nós temos
o altar, a Arca da Aliança. Aqui descia a glória do Senhor. A Arca da Aliança são 2 peças, pessoa e obra de Cristo. É uma caixa de madeira, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, dupla natureza de Cristo. Natureza humana, madeira de acácia, revestida de ouro, natureza divina. Dentro dela estavam colocadas a vara de Arão, a tábua da lei, a segunda tábua, porque as primeiras foram quebradas. Por que foi guardada a tábua da lei? Porque Jesus foi o único que conseguiu guardar toda a lei. E o maná foi colocado ali dentro. Aí veio e é colocado o propiciatório. Então aquela peça de ouro, onde os anjos estão voltados para dentro dela, olhando, e onde o sangue, uma vez por ano, era aspergido. O propiciatório representa? Obra de Cristo. A caixa é a pessoa e a tampa é a obra. Tá bom. Se você for olhar, foi colocado de que maneira? Que forma uma cruz. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Olha o que acontecia. 3 tribos ficavam ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. Então as tribos eram colocadas dessa forma. 2.400.000 pessoas é a estimativa. Nós estamos falando de uma Porto Alegre e meia. Nós não estamos falando de pouca gente. Talvez uma Porto Alegre toda redondeza. Era muita barraca. Mas era muita barraca. Só que qual é a ordem? A porta da tenda tinha que ficar virada para o tabernáculo. É o único exército do mundo que dá as costas para o inimigo. Porque todo o exército do mundo coloca a tenda com a porta voltada para fora, para verificar o que o inimigo vai fazer e como vai atacar. O irmão está entendendo? Então a nossa segurança está em nós olharmos para Cristo. Fez sentido? Muito bem. Muito obrigado. Você tem galardão. Viu? Se a gente dá um copo d'água para um profeta, no caráter de profeta, a gente recebe galardão de profeta. Imagina fazer um desenho do profeta, junto com o profeta, viu? Então você está com o teu galardão separado hoje. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então você tem que entender que da mão do Pai ninguém arrebata. Quantos aqui têm medo de serem rejeitados por Deus? Levanta a mão. Olá! Levanta alto, por favor. Olá, gente! Por quê? Porque alguns de nós que, ou por sermos muito sensíveis, ou por termos sofrido muita rejeição, têm medo de serem desprezados pelo Senhor. Eu devo ter lutado entre 5 a 10 anos da minha vida cristã, do início da minha vida cristã, eu não dava conta de ler a história de Saul. Porque qual era o medo que eu tinha? De ser rejeitado. Ai, meu Deus, eu vou terminar assim. Ai, meu Deus, eu vou terminar assim. Ai, meu Deus, eu vou terminar assim. Até que eu fui aprendendo, especialmente no livro de João, que todo aquele que o Pai me dá, de forma alguma o lanço fora. Você nunca vai ser lançado fora. Você pode estar bem, você pode estar mal, você pode estar em santidade, você pode estar em pecado. Ele te busca, porque você é filho. Ninguém toca em você. Você está plenamente seguro neste Pai, porque Ele é fiel naquilo que Ele falou. Você vai ser meu filho e eu não vou te desamparar nunca. Você vai ser meu filho e ninguém vai tirar você da minha mão. Você pode voltar 1 minuto antes da tua morte,
mas você volta para o braço do Pai. Você volta para a segurança do Pai. Você está conseguindo me entender? Você pode fazer o caminho que você quiser de distância. Porque Ele te busca onde você estiver. Porque você é filho. Está entendendo? Esse é o nosso Pai. O que mais nós temos? Vejam João 14, 2. Olha o que diz o texto. Vamos ler o 1 e o 2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Meus queridos, é óbvio que o texto está falando da nossa moradia eterna. De que nós temos uma moradia no céu. Mas, queridos, se você aprofundar um pouquinho mais a leitura, o que você vai aprender e concluir? Que quem que providencia a casa? O Pai. Quem aqui tem medo de não ter moradia, tem essa insegurança? Levanta a mão. Só? Qual é mesmo o nome dela? Tua filha levantou a mão. Ela sorrindo. Olha que coisa linda. Qual é mesmo o nome dela? Suzana. Suzana, vou te dar uma boa notícia. É o Pai quem providencia a casa, viu? Ontem foi você, hoje é ela. Ai, Deus, que coisa boa. Gente, eu tive medo de não ter casa. Mas eu tive medo. O meu medo era, Deus, eu fico doente, eu tenho um AVC, eu tenho um problema. Como é que a Alessia e as crianças vão ficar? Como é que eles vão ficar? Eu lembro a esquina que eu estava atravessando quando eu fui curado. Eu numa luta, o Senhor me visitou, porque tem ocasião que o Senhor visita e fala com tanta clareza. Ele me visitou e disse assim, filho, César, preste atenção. Enquanto eu quiser que você pague aluguel, eu vou te dar dinheiro para pagar o aluguel. O dia que eu quiser que você tenha casa, eu vou te dar dinheiro para comprar moradia. Fui visitado pelo Senhor e aquilo desapareceu dentro de mim. 2 anos depois, o Senhor falou comigo, eu quero que você pare de ofertar. Eu ofertava para muitas pessoas, não de ofertar na igreja. Eu quero que você pare com determinadas ofertas que você tem. Fica melhor colocado assim. E eu quero que você guarde o dinheiro em casa. E por alguns meses eu guardei o dinheiro em casa. Foi o dinheiro que Deus permitiu para dar entrada no apartamento. Foi uma coisa simples. Eu estava andando de carro, vi um prédio, uma placa, vende-se apartamento. Um prédio novo. Eu fui ver, era um dos médicos do meu pai. Virei para ele e falei, eu posso te pagar em 12 vezes. Ele falou, tá bom, tá fechado. E aí, Deus resolveu. Não falta. Porque a Bíblia diz assim, a casa e os bens vêm como herança dos pais. O pai chama para si a responsabilidade da tua moradia. Meus queridos, um pai zeloso cuida ou não desta área? Oh, se cuida. Então ele dá um jeito de você ter onde morar. Ele dá um jeito. Jesus não tinha um travesseiro. Faltou moradia para ele? Nunca. Ele se vestia como rei. Porque a túnica que ele usou na cruz do Calvário, que tiraram dele, era uma túnica própria de rei, não tinha costura nela. Então era própria de gente que tinha poder aquisitivo alto. Como é que Jesus teve aquilo? Por causa das mulheres que o serviam.
Porque Jesus tinha os 12 apóstolos, mas Jesus tinha muitas mulheres que seguiam ele e que serviam ele. Jesus tinha que lavar roupa, Jesus tinha que comer, Jesus podia ter uma dor de garganta, Jesus tinha uma série de necessidades. E quem que em geral assiste essas necessidades? As irmãs, as mulheres cuidam disso, enxergando certos detalhes que os homens que estão à frente simplesmente não percebem. Os apóstolos também tinham mulheres que seguiam eles, porque Paulo fala, os outros irmãos podem ter mulheres que sigam, por que eu não poderia? Ele cita isso, porque é natural do serviço da mulher ela estar à frente, porque ela vê detalhes que homem simplesmente não vê, não tem percepção. Vocês estão me entendendo? Então, ninguém vai fazer com que você não tenha uma moradia, um lugar seguro. Por quê? Porque o Pai chama essa responsabilidade para Ele próprio. Vejam mais, o que mais tem? Vejam João 16, 32. Esse texto é importantíssimo. Olha o que diz. Eis que vem a hora, e já é chegado, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Quem aqui nesse momento se sente muito sozinho? Levanta a mão. Levanta alto. Certo? Presta atenção no que eu vou te dizer. Quem aqui já teve momentos que se sentiu muito só? Levanta a mão. Olha lá, quase que a totalidade. Presta atenção no que eu vou te dizer. Alguns de nós somos rejeitados pelos nossos. Somos deixados, abandonados, traídos, negados, como o Senhor Jesus foi. Então, é natural da vida que a gente se sinta sozinho. Jesus aqui, ele está falando do que vai acontecer com ele na cruz do Calvário. Todos vocês vão me deixar. Porém, o que ele falou? Porém, não estou só. Porque o Pai está comigo. Então você tem que entender que você nunca fica sozinha. Porque o Pai está sempre com você. Está fazendo sentido no que está sendo dito? O Pai sempre te acompanha. Sempre, sempre, sempre. Você pode estar na situação mais desesperadora do mundo. Quem que te acompanha naquele momento? O Pai. Eu vou usar o exemplo do Zé que vocês conhecem. Ele me contou que ele foi salvo da morte 2 vezes. A primeira ele se afogou. E aí, alguém de barco passou e puxou ele pelo cabelo. Foi esse o rapaz que salvou ele? Quem que salvou ele? O Pai. Porque o Pai falou, não, chegou tua hora não. Tenho muito a fazer na Madalena ainda. A segunda vez, ele andando na rua, cai um pedaço de vidro e entra aqui. Quem é que fez isso? Deus. Um grupo, da onde a sala estava sendo construída, onde estavam colocando o vidro, um grupo desce rápido, não espera a ambulância chegar, põe ele no táxi e leva ele para o hospital. Quem fez isso? Quem move essas pessoas para fazer isso? Porque se ele esperasse a ambulância, talvez não houvesse tempo. Quem fez isso? O Pai. Você está conseguindo entender? Por quê? Porque o Pai é quem está conosco o tempo todo. Eu tinha medo de infartar e de cair na rua morto. O que Deus fez comigo? Me visitou, perto dessa outra esquina, que eu fui visitado sobre a questão da moradia. E o Senhor falou comigo assim,
preste atenção, meu filho. Se você cair, eu providencio ajuda. Se eu quiser te chamar, eu te chamo. Mas se você cair, eu providencio ajuda. Esses dias eu tive uma confirmação de que eu estou curado disso. Porque eu tive não foi uma visão, eu tive um pensamento. Eu tive um pensamento de eu passando mal, longe dos meus filhos, longe de casa, longe de assistência. E onde eu me vi num hospital que eu não conheço ninguém, porque em Maringá eu conheço um monte de médico. Onde eu não conheço ninguém, e o Senhor comigo. Não tive uma vírgula de medo. Porque você precisa entender que ainda que todos te deixem, te abandonem, o Pai nunca te deixa e te abandona. Porque você é dele. E ele é seu. Está fazendo sentido, meus irmãos? Você é dele e ele é seu. Então, o medo nosso entra nesta lacuna, onde a gente não consegue colocar a figura do Pai naquela situação. O dia que você colocar a figura do Pai naquela situação que você teme, você nunca mais vai ter medo. Então você precisa entender que Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona. Fez sentido? O que mais nós temos? Ele nunca nos deixa. O que mais nós temos? Ele é um Pai Ele é um Pai de glória. Vejam Efésios 1,17. O que diz lá? Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Terceira coisa, ele é Pai da glória. A palavra glória é uma palavra que não é fácil de ser traduzida nas Escrituras. A glória é uma palavra muito difícil. Por quê? Porque ela se refere a tudo aquilo que Deus é. Ela é uma palavra que significa honra, mas se refere a toda a majestade que há em Deus, toda a sobre-excelência que há em Deus. Então nós temos que entender que quando a Bíblia diz que Ele é um Pai de glória, está nos ensinando que todo movimento que o Pai fizer com você, visa derramar do caráter dele em você. Por que nós somos incluídos lá na Trindade, naquela comunhão da Trindade? Porque Deus é tão amoroso que Ele queria que mais alguém o conhecesse como Ele é. Da maneira que Ele é. Por isso Ele pensou em mim e você, Ele pensou na igreja, em derramar sobre nós da natureza dEle. Então preste atenção, todo movimento que o Pai fizer com você, sempre é um movimento com a finalidade de produzir a vida dEle em você. Ele te deu algo, é para formar a vida dEle em você. Ele te tirou algo, é para formar a vida dEle em você. Ele está segurando algo, é para formar Cristo em você. Você está me entendendo? Ele te disse um sim, um não, um espera, não importa qual seja a resposta dele, sempre é para fazer um movimento formando a glória dele em nós. Por isso que o texto que eu sei que a igreja está estudando Romanos capítulo 8, e que a última porção foi Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O último versículo que é descrito nesse texto é que nós seremos glorificados. O que é glória? É a formação da natureza dele em nós. Você está me entendendo? Então você precisa entender que este Pai soberano, poderoso, amoroso, gentil, firme, justo, disciplinador, que promove dores, todo o movimento dele com você culmina em Cristo. Todo. Por isso que não pode ter queixa. Por isso que não pode
ter queixa. Olha Deus me educando. Meu pai era ímpio. Eu contei para vocês da Bíblia que ele lia na mesa, certo? Eu tenho uma irmã que é esquizofrênica. Então, a minha irmã mais velha, meus pais tiveram muita luta com ela, mas muita luta com ela. Tiveram muitos erros na formação dela, foi a primeira filha, e tiveram muitas lutas. E quando minha irmã ela sofreu um AVC aos 26 anos de idade e ficou sequelada, eu tinha 26, eu tinha 9, eu tinha 15, eu tinha acabado de me converter. E quando eu me converti, a conversa com meu pai estreitou um pouco mais. E meus queridos, meu pai ímpio dizia assim: filho, Deus sabe tudo o que faz. Deus sabe o que está fazendo com o pai. O pai não pode queixar porque Deus é bom com o pai. Um ímpio. Eu estou partilhando hoje com vocês por causa do depósito da palavra. Mas Deus começou a fazer o depósito da palavra através do meu pai, ele sendo ímpio. Porque Deus usa quem quer, da maneira que quer. Nabucodonosor era um servo do Senhor, porque Deus usa quem ele quer. Nabucodonosor levou Israel cativo, levou Judá cativo, e ele era um servo do Senhor. Todo o movimento de Deus tem a finalidade de formar essa glória em nós. O que mais nós temos? Tiago 1,17, um texto muito conhecido. O que diz lá? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é um Pai de luz. Então presta atenção. Toda boa dádiva que você tem não é teu, é dele. Devolva a glória a ele. Não retenha nada, porque ele não divide a sua glória. Todos vocês aqui têm virtudes. Quem aqui é amoroso? Levanta a mão. Olha lá. Quem aqui é paciente? Levanta a mão. Olha lá. Quem aqui é bondoso? Levanta a mão. Olha lá. Quem aqui é inteligente? Levanta a mão. Nossa. Por que esse tema mexeu tanto, meus irmãos? Quem aqui é relacional? Levanta a mão. Ó, gente. Gente. Todos vocês têm virtudes. E a ordem é que eu tenho que falar das virtudes de vocês. Só que, querido, não retenha ela para você. Porque ela não é tua. Ela não é tua. Olha a confusão da minha mente aos 16 anos. Aos meus 16 anos. Eu me converti, era recém-convertido. Olha a luta espiritual. Um dia eu parei e pensei assim, eu me vi pensando assim, se todo jovem fosse como eu, a igreja seria melhor. Bem educado por fora, gentil por fora, cuidadoso por fora, e um poço de impureza por dentro. Até que o Senhor me revelou isso, que eu não era aquilo que eu estava imaginando. Por que eu tive esse pensamento? Porque eu tinha profunda necessidade de aceitação. E eu queria aceitação por desempenho.
Os irmãos entendem? Uma luta de um jovem de 16 anos. Alguém aqui já teve essa luta e esse pensamento? Olha lá, gente. Nossa, agora eu fiquei aliviado. Agora eu fiquei. Que não é a primeira vez que eu faço essa pergunta, se alguém já teve isso também. Devolva ao Senhor. Senhor não é meu. Eu tenho uma brincadeira que eu costumo fazer, Deus é bom, né? Mas eu sou uma encrenca, irmão. Eu sou problemático, eu sou difícil, eu sou complicado. Porque tudo que é negativo é meu. Mas tudo que é virtude é dele e em mim. Amém? Então devolva a ele as virtudes que você tem. E presta atenção, eu tenho mais 5 minutinhos. Presta atenção no que eu vou te dizer. O que é autoestima? É a maneira pela qual eu me vejo. O que é uma baixa autoestima? Quem aqui tem baixa autoestima? Levanta a mão. É você só ver seus defeitos. O que é uma alta autoestima? Quem aqui tem alta autoestima? Levanta a mão. Este cara sou eu. O que é autoestima? O que é uma alta autoestima? Uma alta autoestima é você só ver suas virtudes. O que é uma boa autoestima? Volta aqui. O que é uma boa autoestima? É você ver seus defeitos e trabalhá-los, você ver suas virtudes e fortalecê-las. Então, o que Deus quer que a gente tenha? Uma identidade adequada. Por isso que Romanos 12:3 diz algo interessante. Ele vai dizer assim, depois dele dizer, não vos conformeis com este século, ele vai dizer assim, porque pela graça de Deus me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Querido, tenha a coragem de estabelecer seus defeitos e suas virtudes. E para aqueles que são pais aqui, qual é o grande desafio de gerar uma identidade no filho? É desde cedo começar a dizer para ele o que ele tem de defeito e o que ele tem de virtude. Porque à medida que você vai estabelecendo quais são as virtudes, quais são os defeitos dele, você vai gerando uma identidade adequada dentro do filho. Está fazendo sentido? Certo? Quem faz isso? O Pai das luzes. Porque ele é luz, ele revela tudo aquilo que existe dentro de nós. Está entendendo? O que mais? 1 Pedro 1,17. O que diz lá? 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O nosso Pai não faz acepção de pessoas. Eu vou fazer a pergunta de um jeito ajeitado, porque senão eu acho que vocês não vão ser verdadeiros na resposta. Quem aqui vem de sistema familiar que faz distinção de pessoas? Levanta a mão. Aí o que você precisa verificar? Senhor, será que eu faço? Será que eu faço? O meu pai foi político. Ele tinha terra, ele era farmacêutico, ele fez a vida com farmácia. Aí ele tinha terra, mas o meu pai foi prefeito 3 vezes na cidade. Ele era daquele político da velha guarda, do fio do bigode. O que falava valia, né? Sem conchavo, nada disso. Da boa e velha política que hoje nós não temos mais. Só que o meu pai nos ensinou uma coisa. Que gente de distinção tem valor. Então a gente foi ensinado a fazer distinção para cima. Meu pai não desprezava para baixo, porque meu pai foi muito pobre.
Pelo contrário, meu pai assistia os pobres. Sabe uma das providências que meu pai fez na cidade? Ele plantou árvore frutífera na cidade, para os pobres terem o que comer. Ele impedia a gente de colher a sobra que caía no chão, porque ele se baseava na lei de Moisés, que o que caía no chão era do pobre. Ele impedia de colher a beirada do campo, porque é uma ordem da lei mosaica, que a beirada do campo é para o pobre. Só que ele ensinou quem que é fulano. Ou fulano é médico, ou fulano é político, ou fulano tem tal coisa, ou fulano tem tal empresa. Ele ensinou a gente a distinguir para quem tem muito. E aí foi uma luta que eu tive durante um tempo. Porque a gente pode discriminar para baixo, como pode discriminar para cima. A gente pode fazer acepção para baixo, como pode fazer acepção para cima. Você está me entendendo? Sonda o teu coração. Porque isso não provém do Senhor. O Senhor ama as pessoas, do jeito que elas são, da maneira que elas são. Última coisa. Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Olha o que diz. O qual se entregou, falando de Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Presta atenção. Mundo não combina com o Pai. Ele vai te arrancar deste mundo perverso. Olha o que diz 1 João. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque não cabe amar ao Pai e amar ao mundo ao mesmo tempo. Por quê? Porque a natureza do Pai não é encontrada no mundo. Meus queridos, eu fui mundano. Apesar de ter me convertido muito cedo, eu fui muito mundano até os meus 15 anos. O Senhor me arrancou, mas me arrancou arrancado. Mundo é uma coisa que, em geral, não me tenta. Não cabe balada, não cabe barzinho, não cabe happy hour, não cabe determinados sites, não cabe. Não cabe seguir determinadas pessoas, não cabe seguir coisas de compra, porque a compra, o dinheiro é um sistema do mundo. Então tenha muito cuidado em verificar tudo aquilo que envolve o mundo, porque você precisa se afastar disso. Amém? Encerrei essa primeira parte. Na segunda eu vou falar dos aspectos da visão negativa que a gente pode ter do Pai. Amém?